Estamos com o programa Justiça em Debate, hoje recebendo o Dr. Gustavo Tavares, ex-presidente da Comissão da Advocacia Jovem e atual coordenador da Escola Superior de Advocacia da subseção de Nicuns. Tudo bem, doutor? Bom, doutor Rochester. Uma boa tarde a todos os ouvintes. Conte aqui para os telespectadores como é que foi sua experiência dentro da OAB. Então, doutor, eu recebi um convite para estar participando da gestão 2022-2024 e me ofereceram o cargo de presidente da Comissão da Advocacia Jovem, né? E aí, com muito empenho, com muita vontade de trabalhar em prol da advocacia, nós montamos uma comissão e assim fizemos, né? A minha passagem dentro da OAB, enquanto presidente da Comissão da Advocacia Jovem, ela foi excelente, né? Inclusive porque eu tive apoio de vários colegas, né? Da gestão da diretoria, tivemos o apoio, né, do doutor enquanto tesoureiro, e tive ótimas pessoas ao meu lado, né? Como a vice-presidente, a doutora Carolina, a doutora Isabela como secretária-geral. Então, com o apoio dos colegas, tudo ficou melhor, tudo ficou mais fácil. Quais foram as grandes dificuldades que você encontrou, principalmente por ser uma advocacia voltada para os jovens advogados? Não jovens de idade, mas sim de tempo de carteira, tempo de inscrição. Então, as dificuldades enfrentadas, né, pela jovem advocacia aí é a inserção no mercado de trabalho. E para isso nós desenvolvemos vários projetos, né, e um deles foi o projeto Estágio Supervisionado Voluntário, onde, conhecendo a faculdade de Nicuns, a faculdade que eu estudei, a gente sabia de alguns detalhes que não nos preparava para o mercado de trabalho. E pensando nisso, fizemos esse projeto, onde nós abrimos as portas dos nossos escritórios para alunos estagiarem. Então, eles passavam lá um período de 30 horas, que era dividido, né, dentro da semana, e com isso eles iam aprendendo como funciona a rotina do escritório de advocacia. Então, desde de atendimento ao cliente até protocolo e confecção de recursos, de petições, nós auxiliamos os colegas nisso. E também existem várias outras dificuldades, né, que pode ser pontuada quanto à questão das dificuldades do advogado jovem. Outra dela, no caso, é um preconceito que as pessoas têm, né, em relação ao advogado jovem. Não é pelo fato da OAB dele ser um número maior, no caso ser uma OAB mais nova, que o advogado, né, não tem a competência para poder estar tomando conta daquele caso ou estar resolvendo aquela situação. Isso, inclusive, foi um lema da advocacia jovem em Goiânia, né, que tempo de inscrição não define competência. Isso, exatamente. Eles fizeram ali meio que uma campanha a respeito disso, né? Falando que exatamente isso, que o tempo de OAB não define a competência. E um dos grandes empecilhos que eu também vi foi a questão da falta de uma sede da OAB aqui em Nicuns, o que dificulta bastante no atendimento, porque geralmente um jovem advogado não tem condição ainda de ter seu escritório. E quando vai atender cliente em determinados lugares, é quase impossível fechar o contrato. Sim. Faz muita diferença a questão de ter a sede em um espaço físico, né? O advogado em si, ele se sente mais seguro. E quando a gente tem uma sede, a gente tem um atendimento ali, né, de um servidor da OAB, tudo facilita. Você tem um espaço adequado, você tem ali uma água que é oferecida, um café que é oferecido, e isso traz mais credibilidade, tanto, né, para o advogado jovem e para o cliente dele. Foram feitos também diversos cursos e palestras, tanto na escola municipal, estadual, quanto na faculdade. O que você toma por base essa experiência? O que você achou? Então, o fato da gente não ter uma sede acaba que dificulta um pouco. Então, a gente tem que buscar parcerias com os órgãos públicos, né, com alguma entidade privada, para a gente ter esse espaço para poder fornecer esses cursos para a advocacia, tanto a advocacia jovem como a advocacia sênior. E nós fomos muito bem recebidos. A parceria que foi firmada foi com a Câmara Municipal, e tivemos, através dela, toda a estrutura necessária para poder estar levando mais conhecimento, né, ao advogado. Teve diversos eventos também que a CAGE foi, como OAB vai à escola, OAB vai à faculdade. Salvo engano, vocês palestraram nas escolas municipais, palestraram na escola estadual e também para os alunos da faculdade, principalmente explicando como é o início de carreira. Sim, um dos outros projetos da Comissão de Advocacia Jovem que foi desenvolvido aqui em Nicuns
foi justamente esse, né? De levar aos estudantes, tanto da faculdade quanto das escolas públicas, o conhecimento a respeito do direito em si e da profissão da advocacia. O que você notou lá na faculdade? Você acha que a maioria dos estudantes vão tentar concurso ou alguém está corajoso para querer advogar? No início da faculdade, todo mundo pensa em concurso, né? Todo mundo está ali, 50, 60 alunos dentro de uma sala e concurso, você pergunta o que quer, concurso. Mas com o tempo, a hora que vai adentrando nas matérias melhores, direito criminal, direito civil, Trabalho, processual, consumidor, o pessoal já começa a ter uma visão diferente, né? E a partir do momento onde começa a ter o estágio, e aí é onde entra o nosso projeto, que dá oportunidade para o aluno conhecer como que funciona a rotina do escritório de advocacia, eles começam um pouco a ter outras visões, a mudar, a enxergar de uma forma diferente a advocacia, né? Que é a única profissão hoje que está dentro da Constituição, né? A profissão da advocacia. a única que é obrigada. A única que é obrigatória, né? Inclusive, destacar que não existe hierarquia entre as profissões. Juiz não é melhor que advogado, promotor não é melhor que advogado, nem advogado melhor do que eles. Sim. Estamos todos no mesmo nível. Agora, no próximo triênio, de 25 a 27, você está assumindo uma nova posição. Vai ser coordenador da Escola Superior de Advocacia que ministra os cursos. Quais as suas expectativas? Isso, então, doutor, tomei a posse agora no início de fevereiro, né? Estamos aguardando a nossa subseção a formalizar as comissões, para que assim a gente consiga estar criando um grupo para poder atender o anseio dos advogados mesmo, né? Ver qual que é a necessidade, qual curso que será melhor, tanto para a Nicuns como para as delegacias, né? Tanto para a nossa subseção como para as delegacias de Nazário e Sanclerlândia. Então, assim, com o apoio dos colegas, a expectativa é que a gente faça um excelente trabalho, né? Tanto que a gente está olhando novas parcerias, novos locais para poder dar mais conforto para o advogado que vai estar indo assistir as palestras, inclusive com expectativas altas em trazer palestrantes de renome, né? A ESA Goiás ofereceu todo o apoio, então o que a gente tem que fazer é simplesmente organizar a data, organizar o local e encaminhar o ofício requerendo o palestrante para poder estar auxiliando os colegas. Um dos quesitos mais importantes, eu acho, com relação ao trabalho da ESA, é não trazer curso só por trazer alguma coisa voltada para o município, porque cada região tem uma advocacia mais ou menos específica. Às vezes, por exemplo, o direito tributário aqui em Nicuns vai ter pouca adesão no curso. Tem que ser um curso mais voltado. O que você acha? Não, acho que é justamente isso. O intuito de ter as comissões em um grupo é justamente para a gente trazer aquilo voltado para a comunidade. Estava até conversando recentemente com um colega que me falou que tem um projeto voltado para criança e adolescente e esse colega vai estar assumindo a comissão, né, dos direitos da criança e adolescente. Então a gente já está alinhando com eles uma forma de trabalhar isso com o Conselho Tutelar, com o Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente, porque quando vem um palestrante falar a respeito desse tema, é interessante não só os advogados estarem presentes, como parte da sociedade, né, e órgãos também. Principalmente a comunidade, a parte mais afetada. Sim, porque em tese é algo que vai trazer uma experiência, vai trazer um conhecimento. E o que auxilia a gente realmente é o conhecimento de como fazer, de como lidar em determinados tipos de situações, que hoje às vezes é complicado para um conselheiro tutelar saber como agir em determinadas formas, tanto administrativamente como ali na hora, né, na ocorrência. Sim. Então, esse conhecimento vai estar auxiliando não só os advogados, que vai acompanhar os seus clientes, mas também os profissionais. Então vai ser muito importante, a ESA vai engrandecer bastante o município. Não só o de Nicuns, também como de Nazário e Sanclerlândia, por terem as delegacias. Outra questão bastante importante, que às vezes os advogados não se recordam, é que não necessariamente você tem que pagar para ir nas palestras, nos cursos. Porque o que você paga de anuidade, uma parte volta, não é isso? É isso mesmo, doutor. A gente tem um programa que nessa gestão eu ainda não sei se vai manter, mas na gestão passada era o Vira Mais. Então você tinha ali, você paga a sua anuidade, 50% do valor da sua anuidade, ele é destinado para a Escola Superior da Advocacia, os outros 50% para o serviço da CASAG. Então quando você vai fazer um curso, você pode utilizar esses créditos que você tem para poder pagar a sua inscrição, né?
Então, todo advogado que está em dias com anuidade tem esse benefício de estar conseguindo aí realizar a sua inscrição sem ter que desembolsar dinheiro. E vale destacar também que, às vezes, por desconhecimento, muitos advogados deixam de participar nos cursos e a nossa profissão, ela requer uma constante atualização, um constante aprendizado. Qual o recado que você dá para os advogados ficarem mais atentos? Então, os cursos, eles estarão aí justamente para poder trazer as novas informações, né? Porque a gente sabe que os palestrantes, eles sempre estão atualizados com as novas legislações e tudo mais. Então, sim, eu peço aos colegas advogados que fiquem atentos aos grupos. Obviamente, a gente vai estar indo aos escritórios, fazendo os convites, mas ao nosso Instagram também a gente vai estar divulgando todos os cursos antes. Então, eu peço aos colegas para ficarem atentos a isso e que eles saibam que todos os palestrantes que vier estarão capacitados, né? Porque a Escola Superior da Advocacia, ela tem uma forma de estar fazendo a filtragem desses professores, e todos os cursos que são oferecidos ali passam por uma rígida análise. Então, assim, vão ser cursos bons que vão realmente estar capacitando o advogado, e a atenção maior que eles têm que ter é justamente a esses pontos, né? Que é o Instagram nosso, Instagram oficial, e também ao nosso grupo. E vale destacar que, às vezes, em uma palestra, dependendo do tema, você encontra um nicho que, às vezes, você já tem cliente. Vai trazer mais dinheiro para o seu escritório. Justamente. Não, sem contar a oportunidade de fazer network, né, doutor? Porque o colega professor que vem, está ministrando, ele está ali te ensinando algo. Então, é uma oportunidade, às vezes, o doutor ter um cliente ou descobrir uma demanda ali, está tendo aquele professor, aquele colega como seu sócio, como seu parceiro. Que às vezes você tem um cliente, mas não quer fazer o serviço. Então, faz a parceria, todo mundo ganha. Justamente, que hoje o que acontece muito com os escritórios de advocacia é isso, fazer a parceria. Às vezes o doutor não trabalha com direito criminal, mas tem um colega que trabalha, então faz a parceria, né, direciona aquele cliente pro colega que ele vai né, garantir os direitos dele. Eu ouvi de muitos professores da ESA que, às vezes, nas subseções, quando eles vão palestrar, vão ministrar os cursos, não tem tanta efetividade de advogados. Você pretende trabalhar em conjunto com a CAGE, com a diretoria e com as comissões para mudar isso? Sim, doutor, esse é um grande problema de toda a advocacia em si, né, de todos os coordenadores, né, na verdade, da diretoria em si, da subseção. A gente vai estar, para poder contornar a situação, a gente vai estar trabalhando juntamente com a CAGE, com a faculdade, com toda a diretoria. Então, a gente tem uns planos traçados para poder estar aumentando o número de colegas advogados nos nossos cursos, até mesmo porque a gente tem um quórum mínimo. Caso não tenha um mínimo de 10 inscritos aqui para a nossa subseção, por curso, o professor não vem e o curso ele não será ministrado. Então, a gente também tem que ficar atento a isso daí e trabalhar com as parcerias, faculdade, comissão de advocacia jovem, outras comissões também, vai ser aí a nossa oportunidade de estar aumentando o número de colegas nas nossas manter esse vínculo com a faculdade é muito importante, para o aluno, quando sair da faculdade, já saber realmente o que quer ou o que não quer. Sim, doutor, eu conversei com a presidente da CAGE agora, que vai assumir, e ela quer manter, né, todos os projetos que foram feitos pela CAGE na gestão anterior, inclusive o estágio, porque ela viu da importância do estágio para o desenvolvimento do aluno, e também colaborar juntamente com outras comissões para conseguir, como que eu vou dizer, trazer esses colegas, né? Por exemplo, tem um colega ali que ele gosta muito de criminal, então a comissão de criminal vai estar atuando juntamente com a CAGE, com a faculdade, para poder criar tribunais do júri simulado, toda uma forma para a gente conseguir despertar o interesse no aluno a vir a ser advogado, a ter o seu escritório. Recebemos hoje com grande alegria o Dr. Gustavo, coordenador da Escola Superior de Advocacia da subseção de Anicuns. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Voltamos no próximo bloco com mais um convidado. Se tem uma coisa que passa de geração para geração, é a paixão pelo futebol. E ele nos ensina que para vencer é preciso amor no peito, união dentro do campo e fora dele também. Toda partida vale a pena quando quem ganha é o respeito. Que todas as torcidas tenham consciência que a violência não faz parte do jogo. Arroz e Feijão Cristal, incentivadores da paz e patrocinadores oficiais do Goianão 2025.
Estamos com a Justiça em Debate hoje recebendo o doutor Antônio Torquato. Muito obrigado pela presença, Obrigado doutor. eu pelo convite, doutor. Hoje, doutor, vamos falar sobre os procedimentos extrajudiciais. Quais são as vantagens? Celeridade, um acesso mais fácil, né, aos procedimentos. E final do ano passado, em agosto de 2024, a gente teve a divulgação, né, da resolução do CNJ, a número 571, que veio para agilizar os processos notoriais, né? Então ela veio para dar uma facilitada no acesso aos procedimentos. Além da celeridade, o custo é mais barato do extra ou do judicial? Depende do estado do cliente, né? Se o cliente for uma pessoa mais carente, às vezes é mais vantajoso o judicial. Porém, na resolução 571 do CNJ, tem a possibilidade de fazer esses procedimentos notoriais de forma gratuita. Então, em tese, quem ganharia a gratuidade na justiça provavelmente deve ganhar também nos emolumentos. Em tese, sim. Quais são os procedimentos, doutor, que podem ser feitos extrajudicialmente? Divórcio, inventário, partilha, separação de corpos. Basicamente, o procedimento é o mesmo, só que em vez de ir para a justiça, vai num cartório. Basicamente o procedimento é o mesmo. A vantagem é que é um procedimento mais célere, né? Ele é mais rápido. No caso do inventário, por exemplo, a gente tem uma grande dificuldade, depois que a pessoa morre, de saber quanto que tem na conta, se tem uma aplicação, se tem um seguro. Como que resolve isso extra? Agora, a partir dessa resolução 571, com a nomeação do inventariante, o próprio inventariante ele pode proceder junto ao banco com o levantamento de valores, extrato, tudo que seja necessário para poder fazer o inventário, ele consegue fazer com a nomeação de inventariante. Porque a gente esbarrava nessa grande dificuldade. Geralmente a gente ia no banco e era negado. A gente tinha que pedir um ofício para o juiz, Antes dessa resolução, você tinha que fazer um pedido judicial, tanto para poder fazer o levantamento de valores, quanto para saber do extrato da conta, aplicações. Hoje em dia, com essa resolução, você consegue resolver tudo administrativamente com a nomeação do inventariante. Existem alguns casos que o cliente chega no escritório da gente, expõe a situação e fala que não tem dinheiro para pagar, nem o ITCD, nem os emolumentos, só tem patrimônio. Pode ser resolvido? Pode sim. Inclusive, com a nomeação de inventariante e preenchendo alguns requisitos, o inventariante ele pode fazer alienação dos bens do espólio para poder custear as despesas do inventário. Aí ele vai ter um prazo para fazer essa comprovação. Isso, depois que ele faz a alienação, ele tem um período, salvo engano, de 1 ano para poder fazer a prestação de contas, né? E falar que era o dinheiro para pagar o ITCD, emolumentos, advogado. Você falou que o divórcio também pode ser feito. Normalmente, o divórcio tem que ser consensual, é obrigatório ser consensual. Se tiver menor? Dá para fazer também. Só é necessário, depois da abertura do divórcio extrajudicial, um parecer do Ministério Público concordando. Porém, para poder fazer esse divórcio, já tem que ter sido discutida a guarda e os alimentos judicialmente. Em um processo judicial. Isso. Mas aí, quando vai discutir a guarda e os alimentos, se for consensual, faz apenas uma homologação. Isso, não é necessário homologação, né? É necessário o parecer ministerial para poder fazer o... Então, aí entra com a ação de comum acordo, pede para homologar o acordo, que a guarda, hoje, em regra, ela tá a guarda compartilhada, né? Em regra, a guarda compartilhada. Define os valores do que paga. Geralmente é um valor sobre o salário mínimo mais 50% das despesas eventuais. Isso. Aí o Ministério Público dá o parecer, você pega esse parecer e faz no cartório. Faz extrajudicial. Por exemplo, geralmente, quando tem menores, o domicílio para entrar com o processo é o domicílio de residência do menor. E no divórcio extrajudicial, tem um domicílio? Como funciona? Não é necessário domicílio, até porque a guarda já foi discutida anteriormente, né? Então você pode fazer num cartório de sua preferência. Entendi. Então aí você escolhe um cartório legal, que o pessoal tenha mais tempo, né? Porque às vezes a gente esbarra também nisso. E o problema também é que você tem que escolher um cartório que já esteja acostumado a trabalhar com essa nova resolução, né?
Muitos cartórios ainda não se adequaram a essas novas regras. Inclusive, eu estava vendo nessa resolução, doutor, que você não pode discutir os alimentos. Mas se houver um acordo e você quiser retificar o acordo, você pode fazer por escritura. Pode. Que não é usual. Não. Doutor, então se a gente for ver, só tem vantagens nessa questão do extrajudicial. Essa modificação ela veio para facilitar e ampliar o escopo dos atos extrajudiciais, né? Então, ela veio para reduzir a necessidade de intervenção judicial. E os cartórios estão preparados? Têm atendido bem? Nem todos, doutor, nem todos. Alguns ainda estão com uma certa dificuldade na parte que você precisa enviar o processo extrajudicial para o Ministério Público para poder dar o parecer ministerial, né? Aí, em tese, vai demorar menos que uma ação judicial, mas o Ministério Público já tem as ações judiciais, porque ele é obrigado a manifestar, e vai ter mais uma avalanche de coisa extrajudicial também. Mas, em tese, é bem mais célere, né? É bem mais rápido. Até porque, salvo engano, o Ministério Público tem ele tem um prazo, né, para poder manifestar. Na questão do inventário, hoje também tem a questão do ITCMD Web 2.0, que ele é um pouco mais célere. Agora, antigamente, você tinha que fazer um requerimento, entregar em mãos lá no Cefaz, aí depois teve eles utilizaram esse novo procedimento agora, que você pode fazer tudo via web. E, inclusive, agora a guia do ITCD, ela já sai automático, na hora. Você terminou de fazer a declaração, a guia já está pronta, você já pode fazer o pagamento. Aí só se houver uma discrepância muito grande entre a avaliação do Cefaz, que é da Secretaria da Economia, e... aí você pode entrar com pedido de revisão, né? Você tem um prazo. Tem. Inclusive, o ITCD agora, para muita gente que não sabe, mas ele pode ser parcelado. Essa é uma excelente notícia. Só que você só termina o procedimento após o pagamento de tudo. Isso, você só consegue fazer a escrituração do inventário no fim do pagamento das parcelas, né? Sabe até a quantidade de parcela? 6 parcelas. Você faz direto no site ou tem que procurar? Faz tudo pelo portal do ITCD. Você acha que com a manifestação do Ministério Público e o divórcio extrajudicial, os menores não ficam prejudicados? Não, porque se o Ministério Público sentir que o acordo o divórcio não está beneficiando a criança, ele vai pedir para que esse procedimento seja convertido para judicial. Qual que é o procedimento que você tem visto que está mais célere? O divórcio extra ou o inventário? O inventário. O inventário está mais célere. Bem mais rápido. Hoje em dia, se você tiver com toda a documentação em mãos e com uma semana você consegue entregar um inventário. Se o Decujos tinha a vida mais ou menos organizada para tirar as certidões... Está tudo organizadinho, com uma semana você consegue entregar um inventário. Coisa que há 3, 4 anos atrás você demoraria 6 meses a 1 ano para poder fazer. Impensável, tudo certinho, 1 ano, 2 anos, Isso. Dependendo da comarca. Que tem comarca aqui em Goiás que é um despacho por ano. Porque antigamente você dependia não só do Cefaz, né? Porque você dependia do Cefaz, do cartório, às vezes da homologação do cálculo do ITCD. Agora, com o portal do ITCD, ficou muito mais fácil. Entendo. Não sei se o senhor teve notícia que parece que agora o INSS também vai aderir ao extrajudicial. Recebi essa notícia. Pensão Quando por você morte, for fazer a gravidez. declaração do óbito, o próprio cartório já vai vai dar entrada no pedido do benefício de pensão por morte. É o que facilita muito a vida do nosso cliente, no caso, né? Pois é, mas tudo bem, recepcionar a documentação é uma coisa. Aí, eles só pelo que eu entendi, eles vão juntar a documentação e vão enviar para o INSS a mesma coisa, porque lá eles não podem saber quanto que vai receber, porque tem a questão, por exemplo, do viúvo e da viúva. Quanto tempo de casamento, se era união estável, a renda. Como é que você vê essa questão? Nesse ponto eu vejo que pode ter algum problema, né? Porque mesmo que o cartório tenha fé pública, muita coisa ali o seu cliente não vai saber declarar na hora de fazer de juntar lá a documentação em cartório. Eu vejo que, de toda forma, mesmo o cartório fazendo esse procedimento, é necessário o auxílio de um advogado para poder estar ali te auxiliando no que você vai declarar, qual a documentação necessária,
né? Então, mesmo tendo essa celeridade, não deixa de ter a necessidade do acompanhamento do advogado. O auxílio maternidade eu acho até mais tranquilo, porque aí você dá a entrada, vai ser a questão do nascimento, o INSS só vai puxar a renda, então aí eu acho mais tranquilo. Isso. E no nosso estado não temos cartórios em hospitais, né? Em outros estados já acontecem isso. Eu acho muito temerário com relação à captação, porque antigamente o DPVAT, por exemplo, o cara estava lá todo machucado ou acabou de morrer, já tinha alguém para fazer a captação dentro do próprio hospital. Isso é um problema, né? Principalmente nos interiores. Agora, já na capital, salvo engano, alguns hospitais têm cartório dentro dos hospitais, mas agora no interior já não tem, né? Entendo. Esse é um grande problema. Esse é o meu grande receio, porque eu lembro muito bem da época do DPVAT, funerária, IML e hospital era cheio de captador, o que atrapalha muito a gente. Porque às vezes não prestam a informação correta para o cliente e fala da desobrigação de ter advogado e ficam no prejuízo. Na maioria das vezes, né? Isso acontece. Para encerrar, doutor, a gente falou muito do procedimento extrajudicial. Tem muita gente que acha que só ir lá no cartório vai resolver. É obrigatório o advogado? É obrigatório o auxílio de um advogado. Sem um advogado você não vai conseguir realizar esses procedimentos, né? E o advogado também é importante para que tudo saia corretamente. Ninguém passa ninguém para trás, para depois não ter outro problema. Exatamente. O auxílio do advogado ele é crucial, né, nesses procedimentos administrativos. Até porque, na hora de fazer a declaração, você vai precisar do auxílio de um advogado. Na hora de lavrar a escritura pública, você vai precisar do auxílio do advogado. Inclusive, o advogado tem que assinar, né, na escritura pública. Então, não deixa... O procedimento ficou mais sério, mas não deixa de necessitar do auxílio de um advogado. E lembrando que o cartório extrajudicial não pode indicar o advogado. De forma alguma. Doutor Antônio, muito obrigado pela presença. Venha mais vezes. Eu que agradeço pelo convite, estou aberto aí, tá?